Terceira revelação. Filosofia. Ciência. Religião. Queridos telespectadores, é com muita alegria que nós estamos mais um sábado aqui nesta bancada com a sua participação para nós estudarmos e aprendermos essa maravilha que é a doutrina espírita, tão esclarecedora, tão consoladora e que tem muito a nos ensinar, né, para todos nós, a humanidade. Ensinar para realmente nos situar de quem somos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. E isso é muito importante, conhecer, entender, estudar, se aprofundar nesse conhecimento que os espíritos vieram nos trazer é importante. Porque nos orienta no mundo de provas e expiações que nós estamos. Por que tanta intolerância? Nós vamos hoje aqui abordar um assunto aí que foi matéria aí essa semana em todos os jornais. A intolerância no que diz respeito aí a essa questão do homossexualismo, onde um pai e um filho estavam aí numa exposição e foram agredidos porque estavam abraçados. Então por que tudo isso? Por que essa intolerância? Por que essa violência no trânsito? Esse desrespeito ao código de trânsito, tanto de motoristas quanto de pedestres. Por que nós vivemos esse mundo tão conturbado? A gente assiste a um noticiário e é difícil às vezes a gente não sair dali com a sensação de peso, porque só tem realmente notícias complicadas, notícias ruins. Por que isso acontece? E o Espiritismo tem a explicação. Quando vem nos orientar que nós estamos num planeta inferior, que é a Terra, que é uma escola, mas ela é apropriada ao nosso nível. Nós, espíritos que estamos aqui encarnados, somos inferiores. Ainda temos no nosso espírito o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o melhor para mim, o resto o outro não importa. A gente ainda tem esse tipo de pensamento pela nossa inferioridade espiritual. Mas aqui mesmo, nessa escola onde nós estamos, no lugar onde estamos aí, no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de trabalho, estão as oportunidades apropriadas ao nosso crescimento. E para isso a gente precisa se autoconhecer, a gente precisa entender que somos espíritos, não do planeta, não vinculados, estamos aqui na matéria e precisamos aprender a administrar tudo isso. Mas não somos daqui, somos espíritos indestrutíveis, imortais, somos aí cidadãos do universo. A gente precisa realmente ampliar. E o Espiritismo faz isso, ele abre a nossa maneira de ver, abre o nosso ponto de vista, abordando muitas questões como nós vamos ver aqui. A ciência hoje aí avançando, né, nas teorias já apresentadas na Gênese, que é uma das obras básicas. Então vale realmente a pena conhecer e estudar sempre com as obras básicas, que são de Allan Kardec, que foram codificadas por Allan Kardec, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Nessas 5 obras que merecem realmente uma dedicação, um estudo aprofundado, aborda muitas questões que a ciência vem aí comprovando. A ciência já aí a caminho da comprovação da reencarnação, que é um processo educativo criado por Deus para que nós, espíritos, possamos evoluir. E a gente abordou aí no tema na semana passada, no último programa, falando sobre a reencarnação, e ficou uma questão aí que até foi levantada a dúvida de se o espírito de uma encarnação para outra ele perde os seus conhecimentos, como é que fica isso aí? Então a gente vai estudar aqui contando com a sua participação. Você pode ligar aí ao vivo através de 25239705, participar nos mandando e-mail através do ternatv@oi.com.br, a sua participação no YouTube, se você gosta do espiritismo, se você gosta do nosso programa, ajuda a divulgar aí. Estamos no YouTube agora em tempo integral, não tem mais a divisão em blocos. Então, para você aí que gosta, participe, nos ajude a divulgar, porque realmente
Vale a pena, né, Zé Manuel? Bom dia. Muito bom dia. Estamos aqui, né, mais uma vez aqui com muita alegria para falar da doutrina espírita, que é uma maravilha, né, como eu sempre digo. Claro, muito bom dia, queridos telespectadores. É mais uma oportunidade que todos nós estamos tendo de ter um programa realmente diferente. Essa semana, ou semana passada, eu tive a oportunidade de telefonar para uma determinada pessoa e ele conheceu a voz e sem que eu dissesse quem era, e ele disse meu nome inteiro e falou assim: a voz mais lúcida sobre Deus que existe na televisão. Por quê? Não é o Zé Manuel, não é a Valéria. São os ensinamentos trazidos e compilados por Allan Kardec, trazidos pelos Espíritos e compilados por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. É esse conteúdo dessa doutrina aqui que encanta, que encara qualquer situação. Enquanto as outras religiões continuam requentando o café, sim, porque é café requentado, qualquer um que você passar e ver é a mesma coisa. É a mesma coisa com absolutos exageros. Estão exagerando tanto que tem muitos que já perderam a noção do ridículo, já perderam totalmente o pudor. Eu recebi um jornal que me mandaram, que as pessoas adoram, mandam, como eu disse para vocês, contestação com fundamentação científica ou argumentação mesmo trazida em algum veículo de comunicação, não existe, não tem. Nós não recebemos. Mas a favor, nós só recebemos. Aqui, o Globo do dia 22 de junho, agora do mês passado, está fazendo um mês hoje, né? Hoje é 22. Hoje 23. Não, 23. Fez um mês ontem, então me chegou aqui um pouco atrasado. Mas diz aqui, ó, esta semana no rádio, essa matéria está sob o título As Religiões e o Estado. Então olha que coisa que saiu aqui. Isso não é problema meu, está na mídia. Não sou eu que estou levantando essas questões. Está no jornal O Globo, um dos maiores jornais do país. Então olha o que está escrito aqui. Esta semana, no rádio, um líder religioso afirma haver ressuscitado milhares de homens, apondo-lhes sobre o corpo o carnê da mensalidade. Ponto. Mas, atenção, quitado. Sem quitação não se pode ressuscitar. E até o jornalista ainda diz, o PROCON poderia mover-se dentro desse espaço, não? Porque isso é propaganda enganosa, hein? Me parece, não sei. Isso está na mídia. Isso está predominando o mundo. Isso está em todo lugar. Falta conteúdo. Não se encaram os problemas. As religiões fogem dos problemas e vão lá para trás. Vão se amoitar no passado, em que Deus era temido, em que a inteligência ainda era acanhada. Então vão se amoitar lá atrás para continuar com os tentáculos pegando com aquelas teses do medo, aquelas teses da fé cega, da crença pela crença, e fogem dos problemas atuais, de encarar os problemas atuais, mantendo uma explicação de um Deus suprema inteligência, suprema justiça, supremo amor, supremo todas as virtudes que se possam imaginar. Então, ainda disse mais, outra pérola veio de uma liderança recente em canal aberto. Deus havia depositado na conta de um fiel o valor não desprezível de R$15.000. Depósito de Deus na conta do fiel. Porque dizem que Deus é fiel, né? Quando você vê essa bobagem escrita em vidro de carro, isso é uma coisa irracional, insensata. Quando se escreveu aquilo, a intenção foi dizer o seguinte: se você paga para as igrejas, conte com Deus, porque Ele é fiel. Deus não é um corrupto, não é um safado, não é o Deus que os homens e as religiões criaram. Deus, vejam a definição do Espiritismo. Deus é a inteligência suprema. Significa que, acima de Deus, não existe outras inteligências, porque Ele, Deus, incriado, eterno, é a inteligência suprema, causa primária, ou seja, básica, primeira,
de todas as coisas. Então a concepção de Deus como uma inteligência suprema que tenha dado origem a tudo que existe, que nós conhecemos e que nós não conhecemos, porque do nosso universo conhecido, o homem só detecta 5% de matéria. 23% constitui matéria escura e 75% constitui energia escura, que o homem não consegue detectar ainda. Então só 5% do universo são detectáveis pela ciência. O resto nós ainda não conseguimos atinar, mas sabemos que existe. Então essa inteligência suprema é o planejamento de todo o universo e de todos os universos, ou os multiversos, que são criações de Deus, todas destinadas a se intelectualizar, se individualizar e se aperfeiçoar num processo evolucionista, num processo de evolução eterna, permanente, com a justiça suprema do Criador, em não privilegiar nada e ninguém. Deus, Criador de todas as coisas, não estabelece nenhuma regra, nenhum critério de privilégio para nada e ninguém. Tem essa história de estar na igreja A, B, C ou D e isso para Deus fazer alguma diferença. Não tem essa história de ser ateu e isso para Deus fazer alguma diferença. Não. Deus é a inteligência suprema. Quando fazem um Deus igual aos homens, chegam a esses absurdos. Continuando a matéria que diz que Deus depositou na conta de um fiel o valor não desprezível de 15 mil reais. Ponto. Infelizmente, o close da imagem mostrava que era um valor negativo. Foi um débito. No afã de mostrar a influência de Deus sobre as pessoas, que privilegia e é fiel, mostraram muito perto. Porque quando eles mostram aqui, o antes e o depois, vocês estão vendo aqui, ó, o laboratório antes e o laboratório depois. Antes ele tinha câncer, agora não tem mais nada, acabou. Você não viu nada. Você só viu de longe um papel que está escrito em cima laboratório tal, hospital tal. Mas você não leu o laudo. Você viu de cima. Mas como o close foi muito próximo, mostrou que era um valor negativo. Debitaram na conta do cara 15 mil. Então ele continua aqui. O close da imagem mostrava que era um valor negativo, sem que ninguém percebesse. Um Deus bastardo enganou o fiel, deixando-lhe como bênção um forte saldo devedor. Isso não é estrangeiro, não é de outro planeta, isso é daqui, é a planetinha de provas e expiações, é um planeta primário que satisfaz a nós, ainda em espíritos em níveis primários, mas nós não estamos aqui para continuar primário, como nós não entramos nas escolas do mundo para continuar na mesma série a vida toda. Nós estamos aqui para passar de série, para aprender, para evoluir, para largar esse negócio de obra sagrada, palavra de Deus. Não pode apresentar como palavra de Deus burrice, coisas insensatas, absurdas. O Deus constante das ideologias e teologias religiosas aí é um Deus vingativo, um Deus cruel, que já matou milhões de pessoas. Não me lembro agora porque parei de falar, mas já matou milhões de pessoas. Enquanto o diabo, nas mesmas origens de pesquisa, nas escrituras, o diabo teria matado 13. E Deus milhões, milhares de pessoas, milhões de pessoas. Isso é absurdo, tem que largar isso para lá. Esse programa aqui é um programa de elucidação, é um programa que apresenta a doutrina espírita que vocês devem conhecer. Vocês não são meus seguidores, Leila Valéria, e como eu já digo sempre aqui, para que em todo vídeo fique registrado isso. Nós não vendemos nada, não passa endereço aí para vocês irem para lugar nenhum, não chamamos ninguém para lugar nenhum, não estamos com finalidade aqui de converter ninguém para fazer rebanho, nem de sermos seguidos, nem vamos lançar CD, que até a Glaucia me corrigiu essa semana, falou, que pena, estou zangado com o senhor. Eu falei, você não telefona mais para lá, a gente não fala teu nome. Ela falou assim, eu estou triste. Eu falei, mas por quê? Ela falou,
Porque você e Valéria não vão lançar um CD. Eu estava doida para comprar o CD de vocês. Não vamos lançar coisíssima nenhuma. Aqueles que às vezes nos miram, o Zé Mané, é porque é um Zé Mané. Eu sou um Zé Mané. E o caderninho de arame, isso é um caderninho de arame. Não interessa se é de arame ou se é de ouro. O que interessa é o conteúdo que está aqui. Esse encara a razão face a face em qualquer época da humanidade, porque é verdade. Mas não é verdade espírita, como eu sempre lembro, é verdade de Deus. É verdade porque não está sendo e não consegue ser contrariado pela ciência. É verdade porque Michio Kaku, que eu falei que não é qualquer um, o meu querido amigo Luiz Felipe, que é nosso colaborador, está sempre aqui também, hoje está aqui com a gente, assessorando. O Luiz Felipe me mandou um trabalho sobre Michio Kaku. Eu fui pesquisar, se era verdade, se tinha conteúdo, não por ele, mas eu fui lá ver, aprofundei mais. Michio Kaku não é qualquer um mesmo, não. Michio Kaku é um dos físicos mais respeitados do planeta na atualidade, autor da teoria das cordas. Ele fez com um semi-raio primitivo de táquions, que é um processo teórico de separação da matéria de todas as influências, é um desgrudador da antimatéria do universo, de todas as forças do universo. Ele fez um teste de que se a matéria existisse sem nenhuma influência e interferência de qualquer tipo de força universal, seja ela a gravidade, seja ela qualquer outro tipo de força universal, uma vez isolada, essa matéria entraria no caos absoluto. E esse caos absoluto prova, cientificamente, que ele não poderia existir. Ele seria insustentável. E há necessidade de regras, há necessidade de estrutura gerada por uma inteligência, diz ele, para que o universo exista e funcione. Eugênio Malov, um escritor científico que foi engenheiro da NASA, fez uma matéria uma vez, agrupou matérias de diversos cientistas, prêmios nobéis do mundo inteiro, renomados no mundo inteiro, respeitados no mundo inteiro, como Richard Dawkins, como uma série deles, que eu não me lembro, o Stephen Hawking e uma série de outros pesquisadores, Paul Dirac, mostrando um universo planejado, chegando à conclusão com esse universo planejado que tudo que existe teve uma origem inteligente, foi planejado. Eu, alguns meses atrás, nesses programas aqui, fiz um desencadeamento de raciocínio com vocês, mostrando isso. Já há meses passados, nesses programas, se vocês forem observar, nós temos um desenvolvimento disso que o Michio Kaku revelou aqui, para levá-los à conclusão de que realmente tudo é planejado. Essa folha só existe porque foi planejada. Esse globo só existe porque foi pensado antes de existir. Esse livro, essa mesa, essa roupa, esse óculos, tudo antes de existir foi pensado e planejado. Isso nos leva à conclusão fatal, matemática e científica de que o que não foi planejado pelo homem foi planejado pela mesma regra universal, foi planejado por uma inteligência anterior à nossa e superior à nossa, pela perfeição do planejamento, pela perfeição da existência dos universos. Nós temos que chegar à conclusão que essa inteligência planejadora de tudo, esse design, ou esse designer, que é o planejador, o design é o esquema, o designer é o planejador, é absolutamente superior às inteligências humanas e perfeito pela perfeição com que tudo funciona. Michio Kaku que fez? Teorizou Deus, mostrando que se o universo estivesse absolutamente sem planejamento, ou seja, se ele estivesse disperso, desgrudado das leis e regras que o fazem agregar e funcionar, ele não existiria. Chegando teoricamente, por um processamento, por uma lógica científica, a existência
da inteligência suprema. Definição do Livro dos Espíritos, em 1857. Os Espíritos Santos Superiores ditaram para Kardec isso. Quando Kardec perguntou o que é Deus, eles responderam: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Olha o que o Michio Kaku diz aqui: cheguei à conclusão que estamos em um mundo feito por regras criadas por uma inteligência impensavelmente mais complexa que a nossa. Não copiou para o Livro dos Espíritos? Poderia até ter copiado, mas o bom são os cientistas serem ateus, materialistas. Eles não podem se influenciar por Bíblia, Livro dos Espíritos, Alcorão. Eles não podem se influenciar por budismo, islamismo. Não podem e não devem, porque quando se influenciam, caem no ridículo de vir teorizar e explicar o criacionismo como sendo a regra do universo. Absolutamente inexplicável, inaceitável e inconcebível, a não ser a quatro mãos interessadas em engessar a humanidade e deixar tudo do jeito que está. Olha o que o Michio Kaku diz, esse um dos mais renomados físicos da atualidade. Vou ler. Cheguei à conclusão, ele, que estamos em um mundo feito por regras criadas por uma inteligência impensavelmente mais complexa do que tudo que nós conhecemos em matéria de inteligência, diz ele nas pesquisas. Nós aqui fizemos esse trabalho de mostrar, como eu disse, a caneta foi pensada pelo homem, que pegou a matéria existente e transformou para que ela surgisse como caneta, com o objetivo de escrever. O livro com o objetivo de ser impresso e transmitir informações. Tudo isso planejado e pensado por quem tem o interesse em fazer essas coisas existirem. Mas nada das matérias utilizadas para a inteligência humana criar foi criado pela inteligência humana, porque a causa primária de todas as coisas é a inteligência suprema. Mas como nós somos criados à imagem e semelhança da inteligência suprema, porque somos inteligência, num processo evolutivo, nós criamos a partir da matéria-prima que já existe. Caímos no terceiro enunciado da lei de Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Caímos nesse enunciado fatal, cientificamente comprovado e negado até então, como a força da gravidade. Caímos na realidade, caímos na regra de Deus. A regra que Michio Kaku estabelece aqui para chegar à conclusão da inteligência é rigorosamente científica, por critério científico essa regra. Então o que nós temos com a ciência hoje, no século XXI? A confirmação da doutrina espírita. Mas eu não estou dizendo isso para vocês virem ser espíritas. Não, porque o que importa não é o conhecimento da doutrina espírita, é a transformação moral, intelectual de cada um. E isso você pode conquistar no catolicismo, no protestantismo, no budismo e até no ateísmo. Você pode conquistar o autoconhecimento e o autocontrole. É como emagrecer. Não depende do vizinho, ou da sua mãe, ou sua esposa, ou seu filho parar de comer ou fazer dieta para você emagrecer. É você, ou se não tem jeito, é você e só você que tem que iniciar o processo, o sacrifício, a disciplina, o comando para você emagrecer. Não existe outro método senão o próprio indivíduo realizar as suas próprias conquistas. Ninguém pode evoluir para o vizinho. Ninguém pode emagrecer para o funcionário, para o filho ou para a esposa. É um trabalho único, pessoal. E essa é a razão de nós estarmos aqui no planeta. Estarmos nessa vida de relação, nesse contato com a matéria, de onde nós somos espiritualmente originários. Porque o espírito é matéria. Outra quintessenciada, mas é matéria. Se é matéria e se Deus é justo, igual para tudo, não é uma matéria criada espiritual. É uma matéria criada elementar que, no processo
de todos os universos, evolui e se intelectualiza para ser individualizada, para surgir como espírito consciente de sua existência, com livre-arbítrio, para optar pelas suas realizações, para crescer em capacidade intelectual e para se conhecer e se dominar emocionalmente, para que o conhecimento intelectual não seja aplicado num estrago para o universo, mas sim para a harmonia do universo, para que o intelecto seja aplicado em benefício de tudo e de todos, e não tão somente para a exploração de um indivíduo sobre os outros. Estamos reencarnados para exercitar esse contato, para exercitarmos o desapego da matéria, como eu disse, da qual somos oriundos. Então, encarnados com esse propósito, nós temos que detectar a nós próprios e detectar esse Deus e inteligência suprema, e não aquele velho barbudo cruel com uma espada para cortar os que não estão na igreja ou não aceitam sua palavra. E são às vezes pessoas absolutamente incompetentes para falar nisso. Falam sobre palavra de Deus, pensando que todo mundo vai aceitar porque está escrito aqui ou ali. Só se aceita se tiver inteligência, racionalidade. Porque Deus, sendo inteligência suprema, não pode ter uma palavra estúpida. Não pode dizer que o sol vai parar para a gente ganhar a batalha. Por que isso não acontece? Isso é cientificamente esclarecido para a humanidade. Então, o processo da reencarnação, que não zera o espírito em cada morte do corpo, não. Quando eu disse no programa passado, e aí vai a retificação, ou melhor, não a retificação, mas o esclarecimento, é que eu mesmo assistindo ao programa, eu achei que isso poderia ter deixado alguma dúvida. Quando eu disse que em cada encarnação esquece o passado para começar de novo. Um novo ambiente social, novas escolas, novas religiões, novas influências políticas, novas influências sociais numa nova encarnação. Isso tudo vai exercer novidades e um reforço ou uma provocação, um combustível para que aquele velho espírito se reinicie no seu processo de continuar evoluindo. Em cada morte do corpo, não é zerado o espírito para trás e começa um espírito novo. Não. Todos os conhecimentos adquiridos, tudo de bom ou de mal, que o espírito se incorporou naquela existência, continua integrando a sua individualidade, o seu ser, a sua essência. A reencarnação seguinte, ele não vai lembrar dos fatos explicitamente ocorridos nas encarnações anteriores, para que ele, sem a influência dessas lembranças, ele se reconcilie, por exemplo, com inimigos. Coisas que numa vida, porque nós falamos isso naquele contexto de que a ciência está mostrando que nós teríamos vida de 1000 anos daqui a 30, 20 anos ou 30, a ciência terá avançado a ponto de nos colocar com a capacidade e a possibilidade de exercermos a vida por 1000 anos. E eu disse da inconveniência disso, porque em cada vida de 80, 70, antes eu dizia 60, mas como eu já estou com 66, eu já estou passando para 70, 80 para me dar uma colher de chá. Mas nessa vidinha aí que não vai muito além de 80, 85, vamos botar 100 para vocês ficarem mais tranquilos, porque pode ter alguém me assistindo com 82, 84 e vai ficar complicado. Mas não, vamos botar 100, nenhum de vocês quer passar de 100. Ninguém quer passar de 100. Por quê? A estrutura nossa, como inteligência, e a estrutura planetária do corpo físico já está estabelecida dentro dessas regras que Michio Kaku compreendeu já, que estabelecem a ordem universal. Dentro dessas regras, no máximo 100 anos para a atual conjuntura é o necessário para que o espírito progrida mais aceleradamente. Observe que nas escolas eles não prorrogam o conhecimento gradual das crianças aos adultos. Eles não prorrogam, por exemplo, por que não fazem o primeiro ano em 3 anos? Por que não fazem o segundo ano em 5 anos? Porque não é necessário. Dentro de 1 ano já se fez uma graduação de conhecimento capaz de, quando o indivíduo estiver com 20, 25, 22, ele já ter formado todo aquele escopo, todo aquele preparo que a sociedade acha conveniente para enfrentar o mundo. E daí para frente é por conta dele. Então, uma existência de 100 anos é no máximo a que vai se reproduzindo, vai se repicando
para que os indivíduos, os espíritos, continuem acumulando conhecimentos, aprendizados e exercício do seu domínio sobre a matéria da qual ele veio. Então a nossa tendência é nos afastar das coisas do mundo, é não nos apegarmos ao mundo. Sofre muito quem se apega ao mundo. Primeiro, porque vai ter que deixá-lo com 100 anos. E segundo, porque por mais bilionário ou trilionário que tenha conseguido ser aqui no mundo, vai sem nada, vai espiritualmente nu, sem nada, com uma mão na frente e outra mão atrás, como diz o brocado popular, vai sem nada, a não ser, materialmente falando, a não ser com as suas angústias, as suas amarguras, ou a sua paz, a sua tranquilidade e as suas virtudes. Isso é que importa para o espírito, para nós, para vocês todos que estamos aqui nesse planeta, nessa escola. Enriquecer de conhecimento a alma, sem temer Deus, a inteligência suprema, que por ser inteligência suprema só pode ser amor supremo. E não se pode admitir de amor supremo, de inteligência suprema, nada se perdendo. Como as indústrias humanas não permitem que nenhuma das suas matérias-primas se perca, como Deus iria bobear logo em nós, fazendo com que nós nos perdêssemos, ou fôssemos para uma condenação eterna, imprestável para nós sermos recuperados. Nós já na humanidade, na Terra, recuperamos o lixo. Nós já recuperamos o lixo. Recuperamos as PECs, o papel, recuperamos as latas, recuperamos o ferro, recuperamos os restos de obra. Já recuperamos com a nossa inteligênciazinha. E a inteligência suprema, por que não recuperaria a nossa? Então tenham essa certeza intelectual, sensata, moral. Nada se perde. Ninguém perde alguém porque morreu. Alguém que tenha morrido, morreu pelo corpo. O corpo morreu. Quem morre é o corpo. O ente querido, o amado, está na dimensão do universo chamada espiritual, não palpável, não material, bruto como essa nossa aqui. Saímos dela porque nela viemos para exercitar a nossa essência, como eu disse. Mas saímos dela e continuamos existindo, uns aguardando os outros, torcendo pelos outros. Quando do lado de lá podemos ajudar, até ajudamos. Quando não temos condição de ajudar, não atrapalhamos normalmente os nossos entes queridos, mas esperamos nos reencontrar um dia na própria Terra, encarnados com novas famílias, compondo novas famílias, ou na espiritualidade, onde constituímos a verdadeira família universal, pelas nossas tendências, pelo nosso gosto, pelo nosso prazer, pela nossa evolução. Vamos nos unir pelo amor, como estamos unidos pelo amor. Seria uma crueldade inaceitável para essa inteligência suprema que é Deus nos deixar juntos aqui, nos colocar Ele mesmo juntos aqui, para nos amarmos, para sermos queridos uns dos outros, para gostarmos de nos abraçar, de nos beijar, de estarmos sempre juntos, definir a nossa situação eterna, indo uns dos amados para o inferno e outros dos amados para o céu, rompendo com aquela cadeia de amor e fraternidade que criamos na família que Ele nos proporcionou. Isso não faz sentido. O que vai nos separar para um lado ou para o outro é termos gostos e desejos e paixões e virtudes diferentes. Mesmo que estivéssemos na mesma família, se nossas tendências são de confusão, de briga, por problemas anteriores que nós não conseguimos acertar, quando desencarnamos, nós vamos cada um para um lado. Ninguém se reúne em amor se não se amava. Ninguém se reúne em fraternidade se não eram fraternos. As pessoas, quando têm um time de futebol e vão assistir o jogo, elas se enturmam com aquela torcida gigantesca, com milhares e milhares de estranhos. Mas, no entanto, elas se harmonizam, se confraternizam, porque são estranhos fisicamente, mas têm os mesmos ideais, têm o mesmo time. E quando o time delas faz um gol,
mesmo eles nunca tendo se visto, de repente um se ver abraçado, beijando o outro do lado, que nunca se viu, mas ninguém reclama, ninguém chia, ninguém bate em ninguém por causa disso. Se abraçam, se beijam, comemoram, pulam, porque estão unidos pelo ideal. Depois podem não ter nada em comum, mas vejam como é o ideal que vai nos unir. Então, se nós nos amamos aqui, por que não vamos nos amar do outro lado? Se nós nos amamos aqui, por que a inteligência suprema iria nos separar do outro lado, na eternidade da vida? Jamais. Então vejam que esses ensinamentos da doutrina espírita são inteligentes, são racionais, são sensatos. Coloquem-se no lugar de Deus e decidam vocês. Vocês vão eliminar o Deus das igrejas, todos eles, porque vocês vão chegar à conclusão que vocês são deuses melhores do que o Deus apresentado pelas igrejas, mas não melhores do que o Deus detectado por Michio Kaku e por uma série de cientistas, como eu citei alguns aqui sem ter lido de novo, porque não lembro todos eles, mas o Richard Dawkins, o Paul Dirac, o Eugênio Malov, que coordenou esse trabalho do universo planejado. Não melhor do que esse. Esse é o Deus da inteligência, da racionalidade. O Deus que o Espiritismo ensina com a finalidade de que, conhecendo Deus melhor, cada vez pelo avanço do nosso intelecto, nós vamos tendo uma noção cada vez melhor também do que fazer da nossa vida, do que fazer do nosso ser. Nós não vamos ficar acreditando em Deus para ver na nossa conta um crédito de 15 mil reais, que até foi débito aqui. Nós não vamos ficar acreditando em Deus, pagando igreja, para no final o carnê ser colocado em cima do caixão, pago, né? E nós ressuscitarmos. Está escrito isso aqui, isso não é meu. Não estou sendo leviano nem passando, isso está simplesmente no jornal O Globo. Isso não está no jornal daqui de Friburgo, ou um panfletozinho que o centro ABCOD aí publica e edita, não. Aliás, até um conselho para os centros: pare com esse negócio de jornal, pelo amor de Deus. Pare com esse negócio de jornal. Eu tenho visto jornaizinho, tudo quanto é centro agora, com a facilidade de imprimir, todo mundo faz jornalzinho e joga na cidade. O pior é isso. Porque quando faz o jornal e não tem normalmente competência para sustentar aquilo, começa a escrever bobagem, besteira. O cara lá escreve qualquer coisa, mete no jornal, o outro escreve e mete no jornal. Parem com isso. Aos espíritas eu aconselho: divulguem o livro dos espíritos. Quando não souberem o que escrever, que normalmente tem muita dificuldade sobre o espiritismo, reproduz o livro dos espíritos no jornal. Botem lá a questão número 1, que é Deus, e passem essa maravilha que eu estou apresentando aqui para vocês sobre Deus no jornal, que aí vai ser espalhado no bar, na padaria, na sapataria, na porta do edifício, mas com informação segura, inteligente, capaz de mexer com a inteligência, com o sentimento das pessoas sensatas, das pessoas abertas, das pessoas que realmente não querem ser enganadas. Não estou aqui mostrando o Deus da loteria, não estou aqui mostrando religião, Harry Potter ou Mandrake. Estou aqui mostrando a doutrina espírita. Essa que nós mostramos aqui é verdadeira. E vamos fazer agora, em 13 de agosto, 8 aninhos, falando aqui, volto a dizer, sem uma contestação doutrinária. Porque nem o pessoal que fala mal da gente aí nos bastidores, que nós atrapalhamos o espiritismo, que nós, quando falamos então que Chico Xavier nunca foi espírita e sim católico, como se arrepia, se contorce na poltrona, não, cadê o escrito? Cadê os e-mails? E não pense que manda e a gente esconde, não. Mandem para a diretoria da TV, botem no jornal. Por que não fazem? Porque não tem argumento, não tem conteúdo. Então saiam disso. Venham não para o Zé Mané, não para a Valéria, venham para a doutrina espírita. Não precisa me conhecer, vir atrás de mim. Eu, como eu disse, eu não sou novela para ser seguido. Minha intenção não é ser seguido por ninguém. Agora é passar essa informação para vocês. Vejam, como diz a querida Valéria, que aliás é a causa desse programa fazer tanto sucesso. Meu Deus, todo mundo fala assim: Valéria é linda, Valéria é linda. Eu tive com alguns telespectadores: olha, manda um abraço para a Valéria. Então façam como diz a querida Valéria. Uma maravilha de doutrina. Uma maravilha de doutrina. Valéria. Bom, e esse é o grande propósito da doutrina espírita, né? Reformar a nossa maneira de entender. E isso, com certeza absoluta, faz total diferença na nossa vida e na vida de quem estuda e conhece a doutrina espírita. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já.
Bom, estamos retornando com o programa Terceira Revelação, agora num bloco curtinho, né? E estamos aqui, a gente sempre tem muito assunto. Eu já até estava falando aqui com os Emanuel que esse programa tinha que aumentar um pouquinho, uma meia hora, os 40 minutos, que nós temos muitos assuntos aqui para tratar, porque a doutrina espírita, como a gente disse, é abrangente e trata sobre tudo. E nós vamos continuar aqui nessa questão que estava falando aí da ciência, né, dos cientistas aí. E temos um outro aqui, pesquisadores aqui da Universidade de Michigan, entre eles o físico Igor Sokolov, que descobriram um meio de gerar matéria a partir do vácuo, popularmente conhecido como nada. E aí a gente tem algumas questões sobre isso, e uma delas é essa aqui, Zé Manuel. Isso seria tomar o lugar de Deus? Criar a matéria do nada? Porque as pessoas às vezes se questionam sobre isso. A ciência avança nos seus ensinamentos, nos seus conhecimentos e vai se aproximando aí. E não seria como que eu poderia dizer, uma audácia, uma pretensão do homem querer se fazer Deus, ou brincar de Deus? Sim, senhora. Isso não é pecado, não é crime. Deus não se preocupa com isso. Não pense que Deus está lá com medo do capeta dominar as pessoas, nada disso. Essa história de diabo, capeta, eu falo capeta para chamar bem Deus, porque capeta funciona com mais rusticidade. É igual o sujeito quando morre, ele não chega lá no cemitério e pergunta, ele morreu de quê? Porque morreu soa mais rústico. A pergunta é assim, ele faleceu de quê? É aquela história de trocar favela por comunidade, trocar país subdesenvolvido, terceiro mundo, por emergente, não é? Então, isso é hipocrisia. Isso é a hipocrisia reinante, dominante no planeta. Então, quando eu falo capeta, Deus não tem medo de coisíssima nenhuma. Bastaria pegar pela orelha, que é o que se eu fosse ele já teria feito, e se essa fosse a realidade, pegaria o capeta pela orelha e prenderia lá direitinho. Acabava com o problema. 90% do planeta está dominado pelo capeta, segundo uma única vida e as crenças, as teologias predominantes. 90% dominado pelo capeta. Estamos na Somália hoje, nós estamos no final do mês de julho, com 4 milhões de pessoas morrendo de fome. E eu faço a pergunta do Papa Bento XVI, onde está Deus que não vê isso? Por que está permitindo a prevalência do mal sobre o bem? Onde está Deus que não vê isso? Pergunta do Papa Bento XVI, João Paulo não faria, Bento XVI. Eu faço a mesma pergunta e vocês também. Aí larguem para lá esse negócio de igreja e pensem. Deus está em toda parte. É o criador daquelas criancinhas que estão lá morrendo. E que, aliás, os jornais, os tabloides ingleses, que foram agora severamente punidos por escutas telefônicas, grampos telefônicos ilegais, e está dando esse problema, derrubando altas personalidades da política inglesa, com tendências até do próprio ministro inglês, do David Cameron, e outras personalidades, mas como acontece também no Brasil, nada de especial lá, mas talvez até lá aprendendo com cá. Mas vejam bem, fizeram uma colocação, uma charge no último publicação deles lá na Inglaterra, botando aquelas criancinhas sequinhas, pele e osso, com aquela barriga enorme, dizendo, barriga cheia de grampos telefônicos. Porque quando a humanidade está preocupada em explorar, roubar, corromper, estão largando para lá aquelas criancinhas que poderiam estar com aquele dinheiro sendo salvas, o dinheiro da corrupção, salvando essas pessoas. Então onde estava Deus? É uma pergunta que é perfeitamente cabível. Então nós não temos que temer imitar Deus, ao contrário. E Deus permite, porque a inteligência criada com capacitação própria, livre-arbítrio, é para ser perfeita, não competir com Deus e derrubá-lo do trono. Não, isso é bobagem, isso é coisa infantil, isso é coisa de tribal, isso é coisa tribal, primitiva, não para derrubar Deus do trono, tomar o cetro de Deus. Isso é coisa de inferior, só inferior pensa assim, porque o perfeito, o anjo puro, não tem ambição, não tem ódio, rancor, inveja, mágoa. Isso é coisa, criação de homem. Larguem isso para lá. Então essa inteligência suprema, o Criador, nos criou para isso, para nos desenvolvermos e sermos deuses também. Como disse, não para competir com ele, mas para
cooperar cada vez mais e cada vez mais inteligentemente com o processo universal da evolução. Então não é ter medo. Quando Igor Sokolov criou a matéria do nada, e isso foi matéria de revista científica no mundo inteiro, foi esclarecido. Essa matéria do nada ele tirou do vácuo, que é considerado nada, principalmente há 100 anos passados. O vácuo era o nada, era o absolutamente vazio. Só que vieram as explicações, é que o vácuo não é vazio, não existe vazio no universo. Valéria vai ler a questão 36 do Livro dos Espíritos, e olhem o que há 154 anos já foi explicado para a humanidade, pelos Espíritos Santos. Não fiquem aí esperando o Espírito Santo me falar a língua que vocês não entendam. Não venham aqui dizer que blá 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 que é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que vir ensinar, tem que vir falar coisas compreensíveis, coisas inteligentemente admissíveis já na humanidade, para evoluir a espécie humana, o espírito encarnado, e para nós nos aproximarmos da perfeição. Veja a questão 36 do Livro dos Espíritos, o que fala a respeito desse vazio, que aqui o Igor Sokolov e outros cientistas pesquisaram e tiraram desse vazio a matéria. Olha lá. É a questão 36. Kardec faz o seguinte questionamento aos espíritos: o vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? E a resposta que eles deram: não, nada é vazio. O que é vazio para ti está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. E ainda tem aqui uma notinha de Herculano Pires que diz o seguinte: todos esses princípios estão hoje comprovados pela investigação científica, mesmo no campo do mais ortodoxo materialismo, né? Essa notinha aqui de Herculano Pires, que é o tradutor. Então aqui os espíritos vieram dizer que o vazio, né, não existe, nada é vazio, né? Exatamente, o que a ciência está detectando. Por isso, quando tiraram a matéria do nada, não tiraram a matéria do nada absoluto, porque o nada absoluto não existe. Nada é vazio, tudo está ocupado. Como eu disse aqui, 5% é matéria detectável, 70% e 23% é matéria escura e 72% é energia escura para compor esse universo nosso. Então não existe vazio, como já disseram os espíritos aqui. Isso é a credibilidade dessa doutrina, desse caderninho de arame, às vezes, como as pessoas gostam de falar, um caderninho de arame, tira do caderninho de arame, não importa de onde está sendo tirado. Verdade, não precisa nem estar escrita, até porque Jesus não escreveu nada, nem caderno de arame, nem caderno de papelão, nem tábua, nem coisíssima nenhuma, porque o que importa não é estar escrito aqui ou ali, o que importa é ser verdade. Nós temos que nos preocupar em conquistar, aprender, dominar a verdade. Ela que nos liberta, como disse Jesus: conhecereis a verdade vos libertará. Aí levaram logo para o livro: aqui está a verdade. Vamos lá, alto lá, vamos mudar isso, vamos mudar. Ou estão satisfeitos com o quadro do mundo, com o panorama planetário? Estão satisfeitos com isso? Como eu disse aqui, 99% se perdendo aí, a coisa cada vez pior. A Somália, se tirar 1% do que se gasta em arma em um ano, só nos Estados Unidos, acaba com esse problema da Somália e ainda sobra dinheiro para Friburgo, para recuperar a tragédia daqui. Acaba com os problemas de Friburgo e da Somália. Só 1%. Mas por que tem que fazer armas? Para matar os outros. Por quê? Para que os imperadores, os dominadores, as elites, continuem sendo elites. Eu vou para congressos aí de clima, de meio ambiente, o que eu ouço falar é que o planeta está no mínimo 30% exaurido, além da sua capacidade máxima. E aí eu penso e já falei com eles: e vocês acham que os ricos, os poderosos, vão abrir mão de alguma coisa para socorrer os pobres e miseráveis que continuarão assim e piorarão mais ainda nos próximos anos? Não vão, não vão, porque é o egoísmo. O que vai acontecer são as elites dominantes de hoje serem retornadas e colocadas lá nos lugares desgraçados. Os somalianos, honra seja feita, não estão lá por acaso, não estão lá porque Deus relaxou, porque Deus não sabe das coisas. Eles estão lá passando por aqueles sacrifícios
que com certeza já causaram para os outros. É a lei da natureza, é a lei de ação e reação, é a lei de Deus. Quanto mais errar, anotem aí, mais sofrer. Prestem atenção nisso, raciocinem por conta própria, coloquem-se no lugar de Deus e vão ver que nós vamos melhorar essas ideias. Nós vamos melhorar essas ideias. E se vocês gostam disso, divulguem, passem para frente. Como eu disse, fiquem tranquilos que não estarão divulgando o Zé Mané. Estarão divulgando essas maravilhas contidas na doutrina espírita que resolvem o problema do planeta. Agora, vai haver muita luta contra os interesses, contra o orgulho, a vaidade, contra a autoestima. Vão haver muitos obstáculos, mas façam as suas partes, façamos a nossa parte. Não vamos mudar o mundo, mas vamos começar a divulgar, vamos começar a mexer com isso. Não vamos nos engessar, como tudo está sendo, continuando engessado. Não caiamos nessa, façamos a nossa parte, custe o que custar. Bom, é verdade. E nada desses, eu acho, né, a gente estudando, nada desses avanços, nada dessas descobertas da ciência desmerecem Deus. Só pensam assim quem tem medo. Né? Quem tem medo, quem domina através do esclarecimento, quem domina, quem utiliza isso aqui para dominar, aí sim essas pessoas podem se sentir ameaçadas. Mas nunca, né? Deus permite, claro, é a lei do progresso. Então, se a ciência avança mostrando a realidade dos mundos habitados, mostrando a realidade que o espírito é que sobrevive à morte do corpo, não tem que temer. Quem teme isso é quem utiliza esses conhecimentos para dominar. Agora, isso jamais nega, isso muito, muito pelo contrário, vai ao encontro da gente entender esse Deus que a gente falou aqui hoje. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, só o homem que é orgulhoso e vaidoso e que teme o conhecimento porque isso liberta as pessoas, aí sim, aí se sentem ameaçadas com isso aí. E faz a diferença. Bom, nós já estamos terminando o nosso programa. Ficaram muitos assuntos. O Gustavo, que é seu vizinho lá, Zé, pediu para a gente falar quando o corpo está no estado de coma. A Gláucia mandou um abraço, que a gente falou dela aqui hoje. A Dirley também. Ficou também o assunto sobre a raça adâmica, que a Silvana nos mandou. Esse assunto aqui que merece um pouco mais de tempo. E sobre o homossexualismo, que nós vamos esclarecer muito bem aí no próximo programa. E a gente, como eu disse aqui, o tempo é curto, mas a gente tem aqui muito carinho e aproveita aqui o máximo que a gente pode do nosso tempo para falar sobre a doutrina, né? E a respeito, inclusive, do homossexualismo, que nós vamos falar no próximo programa, com certeza, nós já vamos iniciar com esse tema. Nós temos até um assunto novo que surgiu agora, essa semana. Um pai e um filho foram espancados porque estavam abraçados e acho que se beijaram como pai e filho, como eu sempre fiz com meu pai e meus filhos sempre fazem comigo até hoje. Nós nos abraçamos, nos amamos, não somos homossexuais por isso, mas nós nos abraçamos, nos amamos e vivemos muito bem com isso. Isso é carinho, é respeito, é fraternidade, é solidariedade, é realmente amor, é expressão do amor. Então foi aí um pai e um filho espancados, não sei se São Paulo, algum lugar aí. Acho que foi uma exposição. Então nós até vamos encaixar isso aí com certeza e vamos tocar nesse assunto à luz do Espiritismo. Vocês vão ver, à luz do Espiritismo, sem problema. E vamos incomodar muita gente, com certeza. Mas não perca, o próximo programa nós falaremos sobre esse assunto. Um abraço para todos vocês. Você vai mandar abraço para quem? Para o Gilberto Nader, para o Sebastião Pinheiro também, e para o Tiago, para o Pastor Marley e a Márcia Cristina do Tempo de Vitória, que é um programa aqui da TV Focus, né, que passa aqui na TV Focus. Agradecer a todos vocês pelo carinho, pela grande, né, e todos nós aí aproveitando essa grande oportunidade de estudar e aprender cada vez mais, né? Para a gente se melhorar, porque é para isso que a gente está aqui. Se a gente não estudar para se melhorar, não vale de nada, né? Um abraço para todos vocês, assistam todos os programas, analisem tudo, sejam livres, não tenham medo de padre, pastor, guru, chefe, espírita, médium, não tenham medo de nada, tenham medo da ignorância. Então procurem conhecimento, procurem e se libertem para entendermos verdadeiramente Deus e para procurarmos cumprir a nossa missão no planeta e até sermos felizes dentro das possibilidades planetárias, dentro da humildade, da simplicidade que conseguimos conquistar. Isso não é impossível. Façamos a nossa parte e até o próximo programa. Até o próximo programa.
Tchau, galerinha. Beijinho.